Muito mais, né? Amém. Cremos que Deus, Ele deseja derramar as ricas bênçãos dele aqui conosco, essa igreja, de pessoas para ser alcançada, né? Para o reino. É um instrumento a mais, né? Na mão de Deus, para que almas venham ser ganhas para o reino celestial, né? Amém. E eu tenho certeza, né? Se a gente pudesse vislumbrar nesse momento o céu, onde ficam os anjos, nós iríamos uma comoção muito grande, uma emergência, uma urgência de anjos subindo e descendo, porque os sinais, né, anunciam quem? A volta de quem? Jesus. Jesus Cristo. E ontem eu estava vendo, não sei quantos viram, né, ao vivo, a declaração de Donald Trump ao atacar Irã. Ele foi bem contundente. Ele falou: se o Irã continuar, os bombardeios vão aumentar. Então nós estamos vendo Deus enviando os anjos e segurando ainda o quê? Os ventos. Aí eu fui para o quarto, sentei com a minha esposa e falei: vamos orar, né? Vamos orar porque talvez como igreja nós não estamos entendendo o tempo específico que nós estamos vivendo. Isso são sinais, a igreja tem que estar preparada, né? Através do batismo do Espírito Santo. E nós vamos entender que antes de sermos batizados pelo Espírito Santo, algo precisa acontecer nas nossas vidas. A gente vai estudar um pouquinho isso agora. Se isso não acontecer nas nossas vidas, é impossível ser batizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sobre nós, ele nos dará força, não somente para pregar o quê? O Evangelho, mas também nos dará força para suportar o quê? As dificuldades e a luta, né? Como o Marcelo aqui pregou na quarta-feira, sobre o tempo muito difícil para vir, e alguém perguntou assim, eu não me lembro, mas como nós iremos suportar tudo isso? Eu falei, somente com o Espírito Santo. Amém. Humanamente falando, é impossível para as coisas que vão vir, né? Muitas pessoas não acreditavam numa terceira guerra mundial. Hoje eu já acredito, sabe? Porque os ventos serão soltos. Então nós precisamos nos preparar como igreja. E Deus, ele tem o quê? Uma igreja. Você não tem? Sim. Deus, ele tem uma igreja. E é interessante, né, que você olhar aqui, a cada bairro, se eu não me engano, tem uma igreja adventista. É muito difícil ter um bairro aqui que não tem. Existem bairros, né, que existem 2 igrejas, 3 igrejas, né? E a gente sabe que se o Espírito Santo usar somente uma, Marcelo, a gente vai ver o estrago que essa pessoa usada pelo Espírito Santo vai fazer no reino do inferno. Amém. Porque o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa só e pregou o quê? Nos 4 cantos do Para mundo. os 4 cantos da terra. Então nós precisamos do batismo do Espírito Santo, mas precisamos fazer algo antes de sermos batizados pelo Espírito Santo. A igreja precisa tomar essa posição. Cada departamento precisa tomar essa posição. O clube precisa tomar essa posição. Porque é o que Deus quer. E antes de abrir a palavra, vamos orar nesse momento? Vamos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, santificado seja o teu santo nome. Sempre, Senhor. O nosso país ainda está muito tranquilo, graças ao Senhor. Verdade. E nós temos que orar mesmo pela nossa nação. Amém. Sua serva, a profeta, irmã Ellen White, ela disse que Deus não dará uma porção a mais se a nação ela se revoltar contra aqueles, Pai. Então nós precisamos orar pela nossa nação. Nós precisamos clamar os líderes que estão encabeçando a nossa nação. Senadores, prefeitos, governadores, presidente. Nós sabemos que é uma guerra espiritual ali dentro, Pai. E o Senhor tem segurado os ventos. A palavra diz que o Senhor está no controle de todos os reinos, Senhor. Amém. E o Senhor deseja que nós, como igreja, venhamos tomar uma posição a cada dia. Para isso, essa igreja ela foi levantada, Pai. Verdade. O irmão White pregou ontem, né? Em 1863, a nossa igreja ela foi organizada como igreja mundial, Senhor. Igreja institucional, Senhor. Então, para isso que nós estamos aqui, para pregar o Evangelho no mundo
Então, graças ao Senhor, nós temos mais um instrumento, Senhor, que é o Clube dos Desbravadores. Amém. Onde alcançará uma classe muito difícil, Pai, que são os jovens. Verdade. Para isso nós precisamos estar revestidos do Teu Espírito Santo. Abençoa-nos. Para que as pessoas lá fora, elas possam ver uma grande diferença aqui em nós, Senhor. Amém. E dizer, olha, essas pessoas não são pessoas, elas são pessoas diferentes. Então, Senhor, nos batize nessa manhã com o Teu Espírito Santo. Nos ajuda nessa caminhada. Pois sem Ti, nada poderemos fazer. Verdade. Fale conosco neste momento. Vamos abrir a palavra. Pois são bênçãos que pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o óculos, deixa eu ver a passagem. Para a gente entender um pouco, né? Daquilo que o Espírito Santo precisa falar nos nossos corações. Então, irmãos, nós precisamos estar revestidos. Abram as suas Bíblias do livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler aqui um versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Nós podemos dizer que são atos do Espírito Santo, né, usando os apóstolos. Amém. E antes de começar uma grande missão, seria uma grande missão ou não seria uma grande missão? Sim. Antes de começar uma grande missão, você tem uma grande missão na sua vida? Qual é a sua missão na sua vida? Irmão Alex, a minha missão é pregar para a minha família. A minha missão é levar as pessoas que eu mais amo para o reino celestial. A minha missão é trabalhar aqui na igreja e fazer com que as pessoas aqui desse bairro entendam que aqui há um lugar santo, sagrado por Deus, para salvar almas. Qual é a sua missão? Qual era a missão dos apóstolos naquele momento? Vamos ver. A missão deles era pregar o Evangelho. O começo. Todo começo é fácil ou é difícil? Difícil. Todo começo é difícil. Todo começo existe muito o quê? Existe muito o quê? Perseverança. Quando o casal ele acabou de casar, o começo é difícil ou não? Dizem, né, que os 7 primeiros anos é muito difícil, né? Quando passa os 7 primeiros anos já melhora um pouco, né? Dizem isso, né? Então, assim, todo começo é muito difícil. Quando você vai construir uma casa, o começo, né, muita dificuldade. Todo começo é muito difícil. E aqui, irmãos, o começo não seria o quê? Fácil. Talvez os discípulos, agora apóstolos, eles não tinham ainda uma dimensão o que eles iriam fazer. Talvez ainda nós, como adventistas do 7º dia, nós não temos ainda uma dimensão qual é a nossa responsabilidade, irmãos. Então, nós não estamos inaugurando aqui uma igreja nesse bairro. A nossa igreja, se eu não estiver enganado, ela tem 60 anos de idade. Amém. E é um pouquinho de tempo aqui, né? Ela é conhecida aqui no bairro. E está ficando mais conhecida ainda. Então, a igreja, ela tem o quê? Uma missão. Para mim, eu falo isso aqui é um solo santo. É um solo sagrado. É onde pessoas declararam publicamente o seu amor por Jesus Cristo. Amém. Eu estava conversando no sábado passado, ele até veio na semana passada, ele até veio ontem, o Ricardo, e eu conversei com ele aqui à noite, ele queria conversar um pouquinho no sábado passado, e eu falei assim, você tem ideia onde você está? Você está pisando no solo mais santo de Marechal Hermes. Amém. No solo mais sagrado. É aqui, diariamente, a cada culto, que o Senhor se faz presente aqui entre nós. E eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Porque um lugar onde as pessoas se rendem publicamente através do batismo é um solo santo, é um solo sagrado.
A nossa casa tem que ser também um solo santo sagrado. Mas aqui é diferente. E aqui no começo, eles precisavam tomar uma posição. Foi orientado pelo Senhor Jesus Cristo. E eles fizeram exatamente aquilo que Deus, o Senhor Jesus, pediu para fazer. Versículo 14. Agora, capítulo 1, versículo 14. Agora eles se encontram numa sala, no cenáculo, e eles precisam tomar uma decisão. A decisão de o quê? Todos. Precisavam ser o quê? Todos. Aqueles que querem andar com Jesus Cristo, aqueles que querem tomar uma posição, tem que estar o quê? Unido ou afastado? Unidos. Então, aqueles que se encontram unidos, né? O irmão Mike fala que a totalidade da igreja, ela vai tomar uma posição ao lado de Jesus Cristo. E haverá o derramamento do Espírito Santo. Se numa igreja tem 20, a totalidade é 11. Já aí tem mais do que o outro lado. Então aqui fala que todos estes perseveraram. O que é perseverar? É você o quê? Persistir. É você permanecer firme. É você não arredar o quê? O pé. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, você tem que estar o quê? Focado. Todos estes perseveraram unânimes em quê? Oração. Oração. Com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, com o irmão dele. Até a família de Jesus Cristo, que no começo do seu ministério estava ali meio perseguindo ele, agora todos estavam juntos em quê? Oração. Em oração. Precisavam o quê? Orar. Para que o nosso clube, né, Exército de Josué, possa ser, venha ser e vai ser em nome de Jesus. Amém. Um clube grande. Amém. Onde almas serão ganhas para o reino. O clube tem que ser o clube de quê? De oração. Não adianta, irmãos. A vitória, ela não pode vir se não tiver oração. E ele fala aqui que eles perseveraram. Perseverar, você não persevera de um dia para o outro. Eu perseverei hoje e amanhã não preciso tanto. Ou perseverei ontem e hoje eu não preciso perseverar. É assim que acontece? Não. A perseverança é o quê? Contínua. Irmão Átila comenta que quando você passa por uma luta, uma dificuldade, um problema intenso, você tem que colocar em prática 3 coisas. Eu já falei isso aqui várias vezes aqui. Quem sabe dessas 3 coisas que você tem que colocar em prática? Primeiramente, paciência. Está passando por alguma luta, tenha o quê? Paciência. Você tem que saber esperar. Segundo, perseverança. Permanecer o quê? Firme. Acreditar naquilo que você já leu, das declarações de amor que Deus já fez por você. E a maior declaração é a cruz do Calvário. E a terceira, a oração. Então é paciência, perseverança e oração. E eles precisavam ser batizados pelo Espírito Santo. Irmãos, esse começo seria o começo da igreja primitiva. A igreja primitiva, o começo era a igreja dos Atos dos Apóstolos, o cavalo branco de Apocalipse. E precisava do Senhor Espírito Santo. Nós precisamos hoje, urgentemente, do batismo do Espírito Santo. Porque se nós, com toda a oportunidade que nós temos hoje, temos ou não temos? Você hoje, irmãos, aqui no Brasil, você pode pregar em qualquer lugar. Pode ou não pode? Sim. Se você resolver sair daqui agora, sabe de uma coisa? Eu vou pegar os panfletos, vou pegar os livros e eu vou entregar para as pessoas que passam por aí. Você pode fazer isso? Pode. Mas existem pessoas em certos lugares que ao fazer isso, elas são o quê? Mortas. Existem alguns países na Europa que não é tão radical assim, mas que é proibido.
Se você fizer isso, você é preso, você responde, você paga uma fiança, mas você responde. E se repetir de novo, se você tem um trabalho público, você é mandado embora. E se repetir de novo, você realmente agora é preso. Sair daqui hoje para pregar o Evangelho e depois voltar para sua casa ou visitar algum parente, é tranquilo, é ou não? Mas se fosse para sair daqui hoje, correndo o risco de ser preso ou responder, ou até mesmo perder o seu emprego, aí seria o quê? Diferente. Então, para que você e eu não venhamos ter esse medo, precisamos do batismo de quem? Espírito Santo. Mas o batismo do Espírito Santo não vem senão através Da da oração. oração. Talvez a igreja hoje, de uma forma mundial, esteja preocupada com tanta estratégia que esqueceu do trivial, a oração. Nesse momento aqui, eles não estavam organizados como uma igreja institucional. Nesse momento não era a preocupação dele. Nesse momento aqui, eles não estavam preocupados com recursos. E como é que vamos pregar o Evangelho? Você não tem recurso para nada. Eles estavam preocupados com isso? Não. Nesse momento aqui, eles não estavam preocupados com o alimento. E rapaz, a gente não tem dinheiro para comer nada. Como é que vai ser? Isso era a preocupação deles? Não. O batismo do Espírito Santo te dá a convicção e a certeza que Deus vai te sustentar em qualquer lugar, a qualquer momento. Amém. É por isso que é importante a oração. Eu estava conversando com ele lá fora, no carro, ontem, eu falei, como é que foi essa semana? Guerra. Eu falei, só está iniciando. Você está tomando um passo de voltar para os braços do Senhor. Amém. Satanás não vai facilitar. Você jejua, você ora, porque eles vão vir em cima de você. E vão lhe dar aquilo que você mais gosta. Irmão, isso é uma guerra. Simples assim. Na oração, Deus vai falar aos nossos corações. E aqui não foi diferente. Eu gostaria de ler aqui para vocês. Nós falamos tanto em batismo do Espírito Santo, mas eu acho que antes de falar do batismo do Espírito Santo, nós precisamos falar algo que antecede o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo acontece. Depois do batismo do Espírito Santo, nós sofreremos uma grande perseguição. Porque quando a igreja começar a pregar aquilo que precisa ser pregado, as chamas do quê? O inferno se levantará. As chamas do inferno se levantam. Porque o diabo, ele deseja que a igreja não venha entender nada. Ele sabe que essa igreja é o instrumento na mão do Senhor. Como o irmão Mike ela fala, que os maiores oráculos de Deus foram confiados para essa igreja. Amém. Eu creio. Ele sabe disso. Nós guardamos o sábado de Gênesis, o sábado da criação, o selo do Deus vivo. Amém. É para isso que Deus nos levantou. E nós sabemos, como nós recapitulamos a lição, que haverá um momento que esse dia será colocado em xeque-mate. E muitos que hoje estão aqui, mostrando-se como cristãos genuínos, vão se mostrar como o quê? Metal vil. Um metal vil que não serve para nada. Então, neste momento, no livro Revivamento, prometido, como receber a plenitude do Espírito Santo. E olha o que diz aqui. Sem oração, página 9. Sem oração insistente e perseverante, não há poder correspondente. Sem oração perseverante, não há poder correspondente. Ellen White não poderia ter sido mais clara ao relatar essa verdade divina. O que ela relata nesse livro aqui? Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Não acontecerá reavivamento nenhum na igreja, não adianta, sem que? Oração. A igreja do Novo Testamento estava, aqui comenta esse livro, a igreja do Novo Testamento, ela estava imersa à oração. E sabe o que é isso, imersa em uma oração?
Ele estava mergulhado na oração. A igreja primitiva, ela estava mergulhada em quê? Oração. Então, quando o apóstolo Pedro, através do batismo santo, ele traz uma mensagem ao público, em pouco tempo, naquele exato momento, quase 3 mil foram o quê? Houve uma resposta ou não houve uma resposta? Houve uma resposta. E aqui fala, né? Os cristãos entenderam a advertência de Jesus para esperar a promessa do Pai. Acreditavam que à medida que juntos buscavam a Deus, receberiam poder ao descer sobre eles quem? A narrativa de Atos é simples e se refere àqueles primeiros discípulos. A narrativa é simples. Qual é a narrativa? Todos estes perseveraram em oração. É uma coisa simples ou não é? Mas temos que colocar em prática. Irmãos, nós estamos numa situação tão ruim, tão difícil, que para muitos casais adventistas é difícil orar junto. Sim. E como? Irmãos, se eu não consigo orar junto com a minha esposa, como que eu quero que a igreja seja uma igreja de oração? Como que eu vou trazer algo que eu não vivo? Verdade. Como que eu vou apresentar aquilo que é mais importante, aquilo que é mais poderoso, aquilo que antecede o batismo do Espírito Santo, se eu não estou vivendo nem isso com a minha esposa? Como que acontece isso, irmãos? Irmãos, nós não podemos deixar Satanás dar gargalhada da gente. Porque eles ficam lá fora apontando o dedo, um por um. Aquele ali eu conheço, aquele ali é um farsante, tiroso. Está apresentando ali dentro aquilo que ele não vive. Vocês acham que eles não fazem isso? Então está na hora de a gente pensar, de a gente começar a analisar isso. Vocês que são casais adventistas, eu sei que quando não é casal adventista é muito mais difícil. Mas vocês que são casais adventistas, se vocês não estão colocando isso em prática, o diabo vai destruir o seu lar. Não adianta vir aqui para o culto do poder, nada disso. Ele entende que tudo isso é uma balela na sua vida. E você vai vivendo sem poder nenhum. E Deus não confia nada em tuas mãos. Irmãos, é viver aquilo que prega e pregar aquilo que vive. Nada menos do que isso. Nós precisamos a cada dia ser vitoriosos. Eu, particularmente, eu não espero mais nada além da vitória. Amém. Porque eu sei com quem é aquele que eu ando. Não era isso que o apóstolo Paulo falava? Eu sei em quem eu creio. Ele tinha essa convicção ou não tinha? Tinha. Porque ele vivia aquilo. O reino do inferno está aí. Deus, ele segura os ventos. Vamos lá, está comendo numa visão que houve uma grande comoção no céu. E ela pergunta para o anjo dela. Isso está no livro Vidas e Ensinos. Se você tem, leia, se eu não me engano, é a página 60 ou 40, alguma coisa. Vidas e Ensinos é o nome desse livro. Ela vê uma grande comoção no céu. Ela vê um anjo passando rápido. E ela pergunta assim para o seu anjo: o que é isso? O que está acontecendo? Ele fala: espera aí, que depois eu te falo. Ela não foi revelado o sonho. E depois, ela, em outro momento, naquele mesmo dia, foi apresentada de novo a visão para ela. O que ela contempla naquele momento, irmãos? O que ela vê naquele momento? Ela vê um anjo partindo em direção a 4 anjos no canto do céu. E ela vê outro anjo indo atrás. E o anjo explica para ela. Ele fala assim: o Criador, o Pai, ele deu a ordem para soltar o quê? Os ventos. Os ventos. Eu não sei, irmãos, se isso já aconteceu, se vai acontecer. De repente já até aconteceu. E esse outro anjo que foi atrás dele foi para que ele não fizesse isso. Porque naquele momento, a irmã Márcia, ela vê quem? Jesus Cristo se apresentando ao Pai e fala: Pai, ainda não. Meu sangue. É o meu sangue. Então, irmãos, ela pergunta para o seu anjo: o que está acontecendo? Ele fala: esses que estão
estão com a responsabilidade de pregar o Evangelho ainda não estão preparados para isso. O que são esses irmãos? Nós. Isso não é sério. Talvez isso não está sendo falado para a igreja. Parece que a igreja hoje está vivendo, desculpa a expressão que eu vou usar, a liderança, a grande liderança está vivendo num mundo de Bob. Das coisas que isso está se avolumando. Está se avolumando uma guerra na nossa frente, as coisas estão acontecendo, mas irmão Alex, isso é lá do outro lado. Aqui é diferente, não é isso? A economia é o quê? Mundial. Estados Unidos entrando numa guerra, mexe com a economia ou não? Sim. Muito. As bolsas de valores vão subir, vão descer, vão chegar até nos nossos mercados, vão atingir a cada um de nós. Precisamos estar revestidos do poder do Senhor, irmãos. Então aqui está dizendo que o começo da igreja primitiva não começou sem primeiro fazer o quê? Oração. Se você sente que é importante você orar, não somente na igreja, mas é importante você orar na sua casa, então faça. Faça as pessoas, mas irmão Alex, lá em casa tem pessoas que não são da igreja. Faça essas pessoas que não são da igreja entender que você tem um tempo de audiência com o Senhor. Elas têm que ver que você é um homem ou uma mulher de oração. Mas se na sua casa está repleto de pessoas da igreja, irmão, vai estar mais complicado ainda, vai se tornar mais difícil ainda. Porque o inimigo, irmãos, ele não vai olhar conosco e vai falar, esses aí são intocáveis. Livro de Roger Monet, que fala sobre uma guerra do grande conflito, né? Viagem ao mundo sobrenatural. Eu não sei quantos já leram esse livro. Eu já li e reli. Uma grande festa que eles fizeram. Eles estavam felizes porque eles ouviram do grande mestre que Satanás ele fica com a bandeira nessa reunião, página 55 desse livro, ele fica com a bandeira em todas as igrejas cristãs. E lá em Mônaco, na reunião dos sacerdotes, satanistas, do grão-mestre, pessoas da alta sociedade estavam festejando. Porque esse que falava com Lúcifer pessoalmente, trouxe esse recado para eles. O nosso mestre, ele ficou a bandeira dele em todas as denominações. Mas teve uma pessoa que falou assim, calma aí, isso foi lá em 1940 e pouco. E os adventistas do sétimo dia? Vocês não podem enganar com relação da imortalidade da alma, com relação ao sábado. O que o grande mestre fala? Olha, eu tinha esquecido desse povo. Porque eles são tão pequenininhos que nem me passou na cabeça. Mas o que eu vou te dizer para vocês vai mexer muito com vocês, mas é pura verdade. Esses povos não podem ser enganados. Eles têm uma proteção especial. Eles guardam o sábado da criação. E o Pai dá uma proteção especial para eles. Amém. Roger Monet, quando viu aquilo, falou, como é que é isso? Esse povo ele tem uma proteção especial do Criador, porque guarda o dia. Então Roger Monet começou a ter curiosidade de saber quem são esses irmãos. 1940 alguma coisa. Quem somos nós? Qual é a nossa identidade? Quem nos levantou para esse tempo? E o que lhe confiou a nós? Eu penso nisso 24 horas, irmãos. 24 horas. Por isso, o nosso comportamento, a nossa atitude, nada menos do que um comportamento excelente. Deus não espera menos do que isso. Um comportamento que? Excelente. Porque nós representamos quem? A excelência do céu. Amém. Você tem que pensar no seu nome.
Pesa, tem que ter. Por isso que o apóstolo Paulo falou, pesa aqui, ó, a responsabilidade de pregar o Evangelho. Tem que pesar nos nossos ombros. Nós não somos comuns. Não somos mesmo, irmãos. E aqui, irmãos, continua aqui a declaração, que diz o seguinte: em resposta a essa oração cheia de fé, o Espírito Santo foi derramado poderosamente no Pentecostes, e 3.000 foram batizados em um dia. E o relato continua: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Esses primeiros cristãos se uniram em oração para mudar o mundo. Amém. Esses primeiros cristãos se uniram em oração para mudar o mundo. Como assim mudar o mundo? Um pouquinho de gente de nada, eles entenderam que aquele que estava com ele era todo-poderoso. E como Deus todo-poderoso está conosco, o mundo inteiro se encherá o quê? Da glória do Senhor. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Os discípulos se consagraram em oração continuamente. Então, os discípulos, a cada momento que eles viam a vitória, mais em oração, eles se uniam. Através da oração, Pedro foi levado para a casa de Cornélio, em um gentio, e novos caminhos foram abertos para a proclamação do Evangelho. O Senhor vai abrir portas, caminhos, e vai te levar em lugares que você nem acredita, irmãos, e conversar com pessoas que você nem imagina. Quem era Cornélio? Um centurião romano, mas só o Espírito Santo sabia que o coração dele ardia por ouvir a palavra do Senhor. Amém. Quando a igreja primitiva se uniu em oração, Deus enviou um anjo no céu para tirar Pedro da prisão. A oração é o cerne, é o centro do poder da igreja, é o centro do poder da igreja no Novo Testamento, irmãos. A oração era o poder dessa igreja. Os cristãos primitivos sabiam o segredo do poder, estavam em comunhão com Deus. Nós estamos sabendo que poder é esse? Nós estamos sabendo. E aqui fala, a oração. Agora a gente vai dar um pulo. Vamos passar algumas eras. A oração era também o coração do movimento adventista. Era também. Será que é hoje? Será que a oração também era o centro, está sendo hoje o centro do nosso movimento? Nessas reuniões que eu vou, irmãos, eu fico até decepcionado. Eu não consigo ir mais para essas reuniões grandes. Eu posso ouvir tudo, irmão, ali. Alguns louvores. Esses que eu fui agora do Conselho de Ancião, o que me chocou, porque eu percebo muito. Eu sou uma pessoa que eu fico observando, eu sou muito observador, muito. Eu aprendi a ser observador. E eu observei nesse último Conselho de Ancião uma coisa que eu falei assim: está ruim. Não tocaram um hino do nosso cenário. Nem. Só músicas que parecem com MPB. Pega o MPB, tira ali a letra e bota a letra cristã. E é isso. No fundo, uma imensa bateria. Guitarra, baixo. Isso não existia, gente, em nossos concílios. No último concílio que eu fui, dentro da igreja entrou uma pessoa pedalando de bicicleta para apresentar uma estratégia. Serve em bike. No dia do Senhor. Está acontecendo coisa ou não está acontecendo? Está. Está se evoluindo ou não está? Está. Hoje não temos mais a entrada da plataforma que mostrava para a igreja a solenidade. Silêncio. O Senhor está aqui. Em muitas igrejas, o púlpito se tornou uma sala de estar. E a igreja vai entender menos que
esse lugar é um lugar santo Solene. e solene. E o bate-papo na hora da mensagem ou qualquer momento é comum ou não é? Não estou aqui sendo radical, não. Estou falando aquilo que eu vivi nessa igreja. Eu vivia isso nessa igreja aqui. Eu via, essa igreja tinha quase 300 pessoas. A igreja era cheia, mas tinha a sua solenidade. Amém. As igrejas hoje não tem mais. Na última conferência geral, fizeram um voto pela veracidade da Bíblia. Vocês sabiam disso? E também o que, Marcelo? Qual foi a outra coisa que eles fizeram voto? Os dias da criação. Os dias da criação. Literais. Literais. Última conferência. O que vai tomar um voto? 10%, né? 10% dos presidentes dos pastores queriam tomar um voto pela veracidade da Bíblia. Como isso? Se preparem, igreja. Haverá muitas mudanças. E como igreja, você não tem que aceitar. Porque, por enquanto, a igreja é Soberana. soberana. Por enquanto. Quanto? Eu já ouvi um pastor dizer, a igreja não é soberana assim, não. Irmãos, está para vir muita coisa. E a gente precisa lutar. Aqui estava acontecendo muita coisa. Então, naquela época, a igreja primitiva não, pioneira, o coração também, a oração era também o coração do movimento adventista. Amém. No seu início, os pioneiros do movimento adventista eram grandes homens e mulheres de oração. E às vezes gastavam boa porção da noite orando, descrevendo suas experiências nessas sessões. Ellen White escreve: em todos os encontros importantes, esses líderes adventistas pioneiros se juntavam e buscavam a verdade como tesouro escondido. Eu me encontrava com eles, estudávamos e orávamos diligentemente, pois sentimos a necessidade de aprender a verdade. Frequentemente permanecemos juntos até tarde da noite, e às vezes a noite toda orando por luz e estudando a palavra de Deus. Quando jejuávamos e orávamos, grande poder vinha sobre nós. Amém. Essa era a nossa igreja primitiva, pioneira. Era isso que movimentava a nossa igreja. A história da nossa igreja é baseada com muita oração e jejum. Mas agora chegamos no final dela. E agora? Não, Alex, agora não precisa mais, as coisas mudaram. Você não está vendo que as coisas mudaram? Você não está vendo que tem que ser diferente? Então, irmãos, o incentivo para que você possa viver uma vida de oração na sua casa quase não vai existir. As mensagens que falam sobre o derramamento do Espírito Santo quase não vai ter. Quais são as outras nossas preocupações? Olha o que está escrito aqui, irmãos. Ellen White constantemente apelava aos pioneiros adventistas para que buscassem Deus em oração. Ela apelava para que os pioneiros adventistas, a liderança da igreja, fosse o quê? Homens de oração, mulheres de oração. As maiores vitórias, ela comentou aqui. Nós queremos vitória ou não, Marcelo? Sim. Em todos os aspectos. Queremos não. Então, fica aqui a orientação. Ela fala assim, ó. As maiores vitórias obtidas em favor da causa de Deus não são resultados de elaborados argumentos. Não vai vir por elaborados argumentos. E ela fala, continua. Amplos recursos. Não é por amplos recursos que haverá vitória. Vasta influência. Irmão, o diabo não quer saber se a pessoa tem doutorado, mestrado. Interessa isso para ele. Ele não quer saber de nada disso. Esse maldito, ele se gaba porque ele derrubou o homem perfeito. Sim ou não? Sim. Ele se gaba disso. Então ele tem isso como um troféu. Ele foi até onde? Ao próprio Jesus Cristo tentar derrubar quem? Jesus Cristo.
Então, quando uma pessoa ela fala, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, é importante, mas para o diabo não significa nada, não representa nada. Ele não está nem aí. O quanto você ou eu estudamos teologia e nos formamos é importante, conhecimento é, mas se não houver prática, vive uma hipocrisia e uma mentira. Porque quanto mais conhecimento é dado, mais será o quê? Cobrado. E é isso que acontece, irmãos. Então não venha se gabar aqui no culto, dizendo que tem tantas coisas, que fez tanta coisa. A árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Nada menos do que isso. E nada mais do que isso. E é que ela fala. Não é por elaborados discursos. Não é por influência. Ou abundância de meios. Não. A vitória não verá por isso. Ela fala aqui. Elas são alcançadas. Essas vitórias que nós queremos como igreja, elas são alcançadas aonde? Elas são alcançadas na câmara de audiência com Deus. Quando, com sincera e agonizante fé, as pessoas se apegam ao forte braço do poder de Deus. As maiores vitórias na sua vida, as maiores vitórias como igreja coletiva, como igreja, como membros, serão dadas onde? Quando você busca. Amém. E aqui, finalizando, diz o seguinte: a oração inicia o revivamento. A oração sustenta o revivamento. A oração nutre e acompanha o revivamento. Amém. Então, antes de sermos batizados pelo Espírito Santo, temos que ser o quê? Homens e mulheres de oração. Nada menos do que isso. A missão foi nos dada. E mesmo que custe a nossa vida, é o meu dilema, irmãos. Eu estou falando por mim. Ok? Mesmo que custe a minha vida, a missão será cumprida, irmãos. Amém. Deus não espera nada menos do que isso de mim. E eu levo isso muito a sério. E a igreja tem que entender isso, irmãos. Tem que entender isso. Porque se nós não formos batizados pelo Espírito Santo, nós não iremos suportar. Mas para ser batizado pelo Espírito Santo, temos que fazer o que antes? Orar. Vai apresentar a oração, você tem que viver isso. Vai apresentar o quanto é poderoso, você tem que viver. Vai apresentar a palavra, você tem que viver isso. Vai apresentar quem é essa igreja, você tem que viver isso. Porque se você não vive, não fala. Não vive, não fala, irmãos. Irmão Alex, então se eu não vivo oração, se eu não tenho o meu momento, se eu não converso com o Senhor, eu não posso apresentar essas pessoas? Não. Você está vivendo uma hipocrisia. Teve uma vez aqui, no Impacto da Esperança, eu falei, olha, vocês vão sair para impactar a rua, levar as boas novas de salvação. Mas se você não vive o que você vai apresentar, fica aqui, ore primeiro. Ore para aqueles que estão saindo. Não vai não. E algumas pessoas ficaram aqui. Precisamos de vitória, irmãos. Quantas pessoas adentraram naquela igreja com esse livro na mão, ou com qualquer livro na mão que a gente entregou? Diga. Quantas igrejas têm um testemunho que eles entregaram tantos mil livros e as pessoas voltaram? Ah, mas irmão Alex, estão lá na estante e vão brilhar. Se a igreja não está vivendo isso, vai brilhar como? Se essas pessoas que nós entregamos material, e se a igreja não tiver união, vai brilhar como? Vai chegar o que para quê? Irmão Márcio comenta isso. Que Deus não faz essa obra ainda, porque essas pessoas, quando entrarem nessas igrejas, elas vão embora para nunca mais voltar. Por isso que nós temos que viver uma unidade. Por isso que o nosso trabalho, e é difícil, irmãos, é ou não é? Trabalhar com relação à união, irmãos. Porque cada um pode pensar de uma forma diferente, mas que haja unidade no pensamento,
Foi como falaram aqui, e nós virávamos a noite inteirinha, quando nós não chegávamos ao quê? Ao entendimento, nós orávamos. Mas hoje, quando não se chega ao entendimento, a pessoa começa a olhar de banda para outra pessoa, e entender que aquela pessoa ali quer fazer do jeito dela. É verdade ou não é? Existia pessoas aqui na inauguração do clube que estavam felizes, mas existia pessoas também que estavam infelizes. E existiam pessoas aqui que queriam o clube, e existiam também pessoas que não queriam o clube. Como isso? Como que uma igreja dessa pode caminhar? E que Deus tire todas essas pessoas que atrasam a boa obra do Senhor. Amém. É assim que tem que ser. Porque nada pode atrapalhar esse evangelho que Deus confiou. Amém. Uns vão entender e vão partir. Outros vão ficar pensando e vão ficar para trás, irmãos. Que não seja eu e você. Amém. Que Deus te abençoe nesta manhã. Que saia daqui com essa mensagem. Assim seja. Vocês que são casais, coloquem em prática hoje. Quando? Hoje. Vocês são casais adventistas, coloquem em prática hoje a oração juntas como casal. Cada um fala um pouquinho. Não é para brigar na oração, não. Não é para apresentar os defeitos, os problemas, não. É para conversar com o Senhor. Amém. Isso é importante. Tá bom? Principalmente se são líderes. Nem se fala. Porque tem que se apresentar aquilo que nós estamos vivendo. Amém. Porque as pessoas vão vir. As pessoas vão vir, irmãos. E não serão poucas, não. E nós vamos dar aquilo que nós temos. Como Pedro e João falaram. Eu não tenho ouro nem prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta em nome de Jesus Cristo. Amém. O que eles tinham? Jesus. E eles deram o que tinham. Que possamos dar aqui. Bom, Alex, mas hoje eu não tenho muita coisa para dar. Ninguém tem muita coisa para dar, irmãos. Nem eu. Mas nós podemos o quê? Orar. Pedir que o Senhor nos revista com o Espírito Santo. Porque todo revivamento vai acontecer. Mas antes, acontece o quê? Um movimento de oração. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé nesse momento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai. A mensagem é simples. Irmão, a gente começa aqui que não é pelos vastos recursos. Talvez hoje a igreja está muito preocupada com recursos, com dinheiro. Talvez hoje nós estamos muito preocupados com o tipo de forma que nós vamos pregar. Hoje estamos muito preocupados com tantas estratégias. Não virá dessa forma. Está bem claro aqui no livro. Virá através de uma igreja que ora. Aleluia. Pai, em muitas nossas reuniões quase não se tem oração, Senhor. Senhor, nos ajuda a entender que tempo é esse. Verdade. Nos ajuda, Senhor. Por favor. Nós estamos vivendo num período de Laodiceia. Mas nós não somos laodiceanos, Pai. Amém. Nos ajuda nessa caminhada. Faça-nos ser homens e mulheres de oração. Assim seja, Senhor. Marcelo, Senhor, ele deu para cada uma das pessoas aqui uma responsabilidade de cada momento ali do dia parar para orar. Mas às vezes, Senhor, a correria está tão grande que a gente até esquece. A gente não pode esquecer disso, Senhor. Se a gente esquece daquilo que é mais importante, então nós estamos envoltos às nossas obrigações, estratégias, planos e esquecemos do que é mais importante, Senhor. Verdade, não deixe. O nosso maior modelo de oração é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Todos os dias. Ele recebe as nossas orações e apresenta as nossas orações ao Pai. Amém. São milhões de orações por dia, Senhor. Milhões. Senhor, ou bilhões de orações, não sei. Mas, Senhor, aqui na terra, o Senhor Jesus vivia pela oração. Se Ele vivia pela oração, quem somos nós para tratarmos de uma forma, Pai, casual? Ajuda-nos, Senhor. Abençoe cada família aqui representada, Senhor. Seja com essas famílias que já são da igreja, casais que precisam orar juntos, Pai. O dia a dia está sendo tão corrido para as nossas vidas que a gente, até para orar junto com a nossa família, é difícil, Senhor. Verdade. Não é só o culto ali, mas o esposo, a esposa, juntos em oração.
revestir o seu lar pelo poder da oração, Senhor. Muito obrigado por tudo. Nos dê um dia abençoado. Para essa bênção pedido no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Tenham todos.